Amigos e amigas telespectadores do canal Páginas Difíceis da Física. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Mecânica Clássica destinada a alunos de graduação em Física, Engenharia e áreas correlacionadas. Hoje vamos dar continuidade ao estudo dos sistemas de massa variável. Vamos hoje avançar um pouco mais e conhecer o problema conhecido na literatura como problema de Bucquoy, que consiste basicamente numa corda que é levantada, que é puxada por meio de uma força que nós vamos considerar constante, e nós vamos querer descrever nós vamos escrever a cinemática e a dinâmica dessa corda, tá certo, pessoal? É um problema bastante interessante e não trivial, tá certo? É muito raro de ser estudado nos cursos de graduação, até em física, né? Bom, eu vou me basear então, vou me apoiar em dois artigos para tratar desse primeiro problema, tá? Que é o Bucquoy's Problem, do European Journal of Physics, de 2005. E o outro artigo é da revista The Physics Teacher, de 98, Force Exerted by a Falling Chain, tá certo? E depois, pessoal, logo a seguir, nós vamos estudar um outro problema também muito parecido, que é o movimento de uma corrente ou de uma corda numa máquina de Atwood, tá certo? A gente já analisou, né, o problema da máquina de Atwood com massa variável, e agora a gente vai considerando a corda, né? Um dos corpos a gente vai substituir por uma corda ou por uma corrente, e à medida que o movimento vai se dando, a massa vai variando e as equações, claro, vão ficar mais complicadas, né? Error in the Vibrating Chain Problem é o primeiro artigo do American Journal of Physics, e o segundo artigo também que eu vou me apoiar é do American Journal of Physics de 2010, The Weight of a Falling Chain Revisited, tá certo? Bom, pessoal, então vamos lá, vamos começar então com esse problema aí de Bucquoy, né? Bucquoy é um matemático aí, se eu não me engano, tchecoslovaco, né? E ele estudou, então, ele refletiu, né, sobre esses problemas de massa variável. Então, o problema é basicamente o seguinte: você tem aqui uma corda, né, que está no chão, e aos poucos ela vai sendo puxada. Vamos considerar aqui com uma força F constante. E vamos considerar, pessoal, nesse problema, essa corda teoricamente infinita, né? Ou seja, uma corda muito, muito longa. Vai chegar um momento que essa força F ela não vai ser suficiente para continuar elevando essa corda. E então vai haver uma posição de equilíbrio, tá certo? Para essa corda, né? Essa posição de equilíbrio eu vou chamar aqui de XZ, tá? E é quando então a força F é igual ao peso dessa porção da corda de comprimento XZ. O peso aqui é o produto da massa, que é a densidade dessa corda, né, vezes o seu comprimento, XZ vezes a aceleração da gravidade, tá certo? A gente vai considerar a corda tendo densidade linear de massa constante, tá certo, pessoal? Corda homogênea, portanto. Então, no equilíbrio, né, nós temos a igualdade entre a força F e o peso dessa porção da corda. Bom, no que tange, então, a equação de movimento dessa corda, nós vamos inicialmente considerar o problema do movimento para cima, tá? Então a gente vai considerar aí a velocidade positiva, vamos orientar o nosso referencial, o nosso sistema de coordenadas para cima. Então, se a corda está, vamos lá, subindo, para escrever a equação de movimento, nós devemos utilizar, então, a segunda lei do movimento de Newton, né, na forma original, diferencial. A derivada da quantidade de movimento em relação ao tempo, isso é a força resultante sobre a corda, que é a diferença entre a força e o peso de uma porção, né, de comprimento x arbitrária dessa corda, não necessariamente a posição de equilíbrio, né? Rho vezes x vezes g. Ora, mas quem é o momento linear, pessoal? O momento linear
é a massa vezes a velocidade. A massa, então, é a densidade vezes o comprimento, né? X dessa corda, vezes a sua velocidade, tá certo? Eu preciso da derivada do momento no tempo. Então, a derivada temporal da quantidade de movimento dessa corda. Aqui a gente vai ter que usar a regra do produto, né? Pois tanto x quanto v dependem do tempo. Então isso vai ficar, eu vou derivar primeiro a velocidade, então vai ficar ρx dv dt, mais, agora eu vou manter ρ e v e derivar x, mais dx dt é v. Portanto vai ficar ρ vezes v ao quadrado, tá certo? Portanto, né, o corolário disso é que eu tenho então a equação ρ vezes x dv dt mais ρ v ao quadrado, isso é f menos ρ x vezes g. Eu vou dividir todos os termos pela densidade linear da corda, ρ, tá certo? E já vou dividir também por x, porque eu quero isolar esse termo aqui, dv dt, que eu vou escrever como d2x dt2, né, que é a aceleração, é a derivada segunda da posição, e vou passar esse v subtraindo, pessoal. Então a equação resultante, portanto, ficará como d2x dt2, isso vai ser igual a f sobre ρ vezes x, né, já que eu passei tanto ρ quanto x dividindo. E aqui ficou, né, menos g, tá certo? E ainda menos v ao quadrado, tá? Sobre x, né? Então eu vou colocar assim, 1 sobre x, v ao quadrado eu vou escrever como a derivada da posição x no tempo elevado ao quadrado. Está aí então, pessoal, a nossa equação diferencial. É uma equação diferencial que rege o movimento dessa corda, tá? Infelizmente é uma equação diferencial não linear, tá certo? Porque aqui eu tenho a derivada de x ao quadrado, né? Aqui eu tenho 1 sobre x também, aqui 1 sobre x. Então eu tenho aí uma equação diferencial de segunda ordem, né? Não homogênea e não linear, tá? Ou seja, uma equação diferencial que só é resolvida por métodos, né, por procedimentos numéricos, pessoal. E aí você deve, então, utilizar como condições iniciais, né, para esse problema, que em t igual a 0 você tem, né, a posição x. Você pode escolher uma posição x0, né, uma posição inicial, pode ser 0 também, e com a velocidade, né, dx dt igual a 0, tá? A corda inicialmente estava em repouso. E aí você consegue obter a solução, pode ser até gráfica, né, no Octave, inclusive, dessa equação diferencial, tá certo? Bom, se o x, pessoal, é maior do que a posição de equilíbrio, né, xe, então isso significa que o extremo da corda ele vai diminuir a sua velocidade, né? Porque essa força F ela é menor do que... aliás, no equilíbrio ela é igual a esse peso. E quando x é maior que a posição de equilíbrio, então o extremo da corda vai desacelerar, tá certo? Suponha que você jogue, né? Lance essa corda para cima, né? Vai haver uma posição de retorno, tá certo? Uma posição de retorno que eu vou chamar de x1. E nós queremos calcular essa posição de retorno, tá certo? Né? Esse ponto de retorno, que eu vou chamar, então, de x1, tá? Então, a gente agora vai determinar essa posição de retorno, tá bom, pessoal? Muito bem. Olha só, para achar essa posição de retorno, que não é tão simples, a gente vai usar a própria equação diferencial. Só que nós vamos reescrevê-la numa forma mais, a priori, mais simples, né? Que é o seguinte, se você passar esse termo
menos, né, 1 sobre x dx dt ao quadrado para o lado esquerdo, então vai ficar d2x dt2 mais 1 sobre x, né, dx dt ao quadrado. Se você pensar um pouquinho, pessoal, isso é a derivada de um produto, né? Isso é a derivada do produto x vezes v em relação ao tempo, tá certo? E aí, aqui ó, vai ficar f sobre ρ menos g, tá? Notem que g vezes x, tá? O que eu fiz na verdade, né? Na verdade é que eu multipliquei toda a equação por x, tá? Então a equação ficou assim, né? X d2x dt2 mais dx dt ao quadrado, isso é f sobre ρ menos gx. Na verdade eu multipliquei primeiro tudo por x, aliás, e aí depois eu constato que esse termo aqui, isso aqui é a derivada do produto x vezes v, dx dt vezes v, que é v ao quadrado, né? Dx dt ao quadrado tá aqui, mais v, x vezes dv dt, mas dv dt é a mesma coisa que d2x dt2. Então, de fato, isso aqui reproduz a equação diferencial. E por que eu faço isso, pessoal? Porque agora essa equação ela fica mais fácil para ser integrada, né? E é isso que a gente vai fazer, tá bom? Muito bem. Vamos apagar, então, algumas coisas aqui. E vamos partir para o cálculo, então, dessa posição de equilíbrio, né? Bom, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou transformar, pessoal, aqui eu vou usar a regra da cadeia, né? Essa derivada em relação ao tempo, a gente vai querer transformá-la em relação a uma derivada em relação à posição x, tá? Então aqui a gente sabe que nós devemos usar a regra da cadeia, né? Então, por exemplo, toda vez que a gente tem uma derivada, né, de uma função y com respeito ao tempo, isso é a derivada de y com respeito a x vezes dx dt. Né? Dx dt, nesse caso, é a nossa velocidade, tá bom? E então, portanto, essa derivada aqui, ela vai se transformar em dx dt, que é v, vezes a derivada de x vezes v com respeito a x, e isso é igual, né, a esse f sobre ρ menos g vezes x, né? F sobre ρ, que é esse termo que está aqui, menos g vezes x. Tá bom? E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos multiplicar tudo isso por x, tá? Para facilitar depois a integração. Então, multiplicando tudo por x, eu vou colocar um x aqui, e aqui fica x ao quadrado, né? Porque a derivada aqui é a derivada de x vezes v, né? Então, eu tenho que ter um x vezes v aqui, para agora facilitar a nossa integral, pessoal. E a nossa integral, então, eu vou separar as variáveis, vai ficar x vezes v dxv, né? E isso é igual à integral fx sobre ρ menos g x ao quadrado vezes dx. Essa integral aqui, é claro que isso é um truque, né, que a gente faz, ela vai desde um x0 e um v0 até um x e um v, e a integral aqui vai de x0 até x, né, porque a integral é em x, tá bom? E aí, então, nós vamos ficar com a seguinte expressão para o cálculo, né? Para depois calcularmos essa posição de retorno. Na verdade, nós vamos obter a velocidade, né, dessa corda. E aí, para achar a posição de retorno, é quando v igual a zero. Tá? Aí é simples, né? Entre aspas, tá certo? Bom, essa integral aqui, né, integral de, é como se fosse x dx, né? Fica meio de x ao quadrado. Então, isso vai ficar meio de xv ao quadrado menos meio x0 v0 ao quadrado, tá?
Essa integral aqui vai ficar fx ao quadrado, né, sobre 2ρ, fx ao quadrado sobre 2ρ, menos 1/3 de gx ao cubo, avaliado no extremo superior da integral, e agora menos o extremo inferior. Então vai ficar menos fx0 ao quadrado sobre 2ρ, mais, né, porque tem esse menos aqui, 1/3 de gx0 ao cubo, tá bom, pessoal? Muito bem. Essa é a expressão, né? Essa é a relação entre x e v, tá? Relaciona v com x, né? A velocidade com a posição. Não é uma equação simples, tá certo? E para a gente achar, então, a posição de retorno, o que nós vamos fazer, né? Nós vamos fazer, então, v igual a 0, tá? E a gente vai supor também que a velocidade inicial, né, da corda é 0, porque ela estava inicialmente em repouso, tá certo? Isso vai simplificar bastante, né? Isso aqui para x igual a x1, né? Que é a posição de retorno que eu quero descobrir. Então, pessoal, eu vou ficar com a seguinte expressão, né? Eu vou ficar com a seguinte equação. Vamos lá. Eu vou ficar com, então, esse f, né, sobre 2ρ, x ao quadrado, menos 1/3 g x ao cubo, menos f sobre 2ρ x0 ao quadrado, mais 1/3 de g x0 ao cubo. E isso é igual a 0, né? Porque tanto v quanto v0 valem 0, tá? É uma equação aí algébrica, certo? De terceiro grau, né? É em x, tá? E eu preciso, então, simplificar isso, né? Eu preciso dividir aí por algum polinômio. E eu consigo, pessoal, depois de algum trabalho algébrico, tá? Na verdade, não é difícil, escrever essa equação como x menos x0, e aí vezes, né, então, g sobre 3x ao quadrado, mais g sobre 3x0, menos f sobre 2ρ, vezes x, mais g sobre 3 x0 ao cubo, menos f sobre 2ρ vezes x0, tá bom? Igual a 0. Então, isso aqui é uma equação de segundo grau, né? Em x, e essa equação de segundo grau é fácil resolver usando a fórmula resolutiva, né, das equações de segundo grau. Portanto, a expressão de x, eu vou colocar aqui para vocês, vai ter a raiz tanto positiva quanto negativa, né? E eu já vou colocar direto aqui a raiz correta, pessoal, tá certo? Depois vocês podem pausar o vídeo e confirmar isso. x1, então, vai ficar meio, tá? De 3 meios de xz, tá certo? Esse xz, vamos lembrar aqui, né? Quem que é o xz? Então, f é ρ xz vezes g. xz é f sobre ρg. É que aparece, né, o f sobre ρg, vai aparecer aqui, tá certo? E aí você pode trocar, então, por esse xz, né, que é a razão entre f e ρg. Menos x0 mais, né, escolher a raiz positiva, meio da raiz quadrada de menos 3 x0 ao quadrado, mais 9/4 xz ao quadrado, mais 3x0 vezes xz, tá bom? Essa aí, então, é a expressão, tá, que os senhores podem utilizar para determinar a posição de retorno, né, do extremo, tá, da extremidade dessa corda, tá, no movimento aí de subida, pessoal.
certo? Fizemos análise, então, do movimento de subida, né? Agora, o que eu quero analisar? Nós queremos analisar o movimento de descida, né? Então, agora eu vou descer essa corda, tá? Por meio de uma força, né, F também constante, e como que vai ficar a dinâmica desse problema. Então, vamos apagar isso aqui. A análise do movimento de descida também vai ser bastante semelhante, tá? Ao que nós resolvemos até agora. Então agora, pessoal, o que acontece? Agora a gente vai supor então a corda descendo, né, com uma velocidade constante, e o movimento para baixo, né, V é negativo. Inicialmente a corda, vamos supor que ela estava de uma altura, né? Essa altura aqui eu meço em relação aqui, de uma altura X, tá bom? Essa era a altura inicial dessa corda, a partir da qual ela começa a descer, tá bom? Bom, nós já analisamos, pessoal, esse movimento, né? Melhor, esse problema. E esse problema acontece o quê, né? Quando a corda então vai descendo, vai se juntando com a porção que já está no chão, ela vai colidindo inelasticamente, né? Com essa parte que está aqui. Então, a todo momento, acontece o quê? Uma colisão inelástica, tá certo? Uma colisão inelástica, né? Porque essa porção da corda colide inelasticamente com essa outra, e essa outra está em repouso, tá? E isso, né, é possível, por quê? Porque o chão deve estar exercendo uma força, né, que eu vou chamar de FS, uma força do solo, né, uma força de sustentação, que está aí mantendo essa corda em repouso, né? Então, nessa colisão inelástica, né, ocorre uma diminuição de momento linear, e essa diminuição de momento linear é devido a essa força para cima, né, que o solo exerce, tá bom, pessoal? Muito bem. Vamos lá. Então, olha só, eu vou agora então escrever a equação de movimento, né, para esse problema. Então, vamos lá, vamos escrever aqui a equação de movimento, a derivada da quantidade de movimento no tempo. Isso é igual, né, a F, tá? F menos ρ vezes G vezes X, né, que é o peso, mais eu estou mantendo ainda, tá, pessoal, o meu eixo para cima, né, por isso que eu coloquei aqui F positivo, Fs também positivo, e o ρg vezes X é negativo, tá bom? Muito bem. Quem que é a dp/dt, né, derivada do momento no tempo? Bom, o momento linear é massa vezes velocidade, tá? Então, o que a gente vai escrever um pouquinho diferente aqui. A gente vai escrever, né, então, m dv/dt, né, m dv/dt mais v dm/dt. Isso é F menos ρ vezes X vezes G mais a força Fs, tá? Muito bem. Quem é, pessoal, essa força do solo, né? A força exercida pelo solo. Essa força exercida pelo solo, que causa a diminuição de momento linear da corda, ela é exatamente esse termo aqui, tá? V vezes dm/dt. A velocidade vezes a derivada da massa da corda no tempo t, tá? Lembrem que a densidade linear de massa da corda ou melhor, lembrem que a massa é a densidade vezes o comprimento x. Então, dm/dt, quem que é dm/dt? Em função da densidade do comprimento. É ρ
vezes dx dt, ou seja, é ρ vezes v. O que significa que Fs a gente também pode escrever como ρ vezes v ao quadrado, tá bom? Então, na verdade, né, esse termo aqui se cancela com esse termo ali. E, portanto, a nossa equação diferencial vai ficar mais simples, né? Que é o seguinte, né? Isso aqui vai ficar, então... Eu vou substituir já, tá, o m por ρ vezes x, porque a equação toda eu quero em função de x. Então, ρ vezes x, dv dt, isso é f menos ρ vezes g vezes x, tá bom, pessoal? Então, está aí a nossa equação diferencial, né, novamente. É uma equação diferencial em termos da posição, né, a gente pode escrever aqui como d2x dt2, tá? E, novamente, é uma equação não linear, né? Porque aqui eu tenho x vezes d2x dt2, tá? Ou então, né, é d2x dt2 igual a f sobre ρx menos g, né? Então, é uma equação diferencial de segunda ordem, não homogênea e não linear novamente. E ela deve ser resolvida também por métodos numéricos, tá bom? Por procedimentos numéricos, né? Ela também é equivalente a, como eu disse, né, d2x dt2, isso é f sobre ρx menos g, tá? E as condições iniciais, né, é que, agora cuidado, né, agora, então a corda foi arremessada para cima inicialmente, né, ela foi puxada para cima, ponto de retorno é x1, então em t igual a 0, pessoal, ela estava na posição, né, que é x1, a posição de retorno, aquele x1 que eu calculei para vocês logo atrás, né? E v, que é a derivada da posição no tempo igual a 0, tá bom? Bom, essa equação aqui, ela tá correta, né? Porque se f é igual a 0, né? Se não tem a força aqui, puxando a corda, né? Para cima, tá? Mas a corda está descendo, mas ao mesmo tempo eu estou exercendo uma força sobre a corda para cima, né? Se não tiver essa força, então a corda está em queda livre, né? A aceleração aqui, d2x dt2, é igual a menos g, né? Menos a aceleração gravítica, né? Gravitacional. Muito bem. Vamos, pessoal, investigar um pouco mais a força de reação normal do solo, né? A força normal, tá? Vamos fazer um experimento mental aqui. Vamos supor que essa corda, ela então está, né, descendo, tá? Ela está caindo aqui sobre uma balança, né? Então, sobre uma balança. Eu quero encontrar uma expressão para a força normal, ou seja, em outras palavras, para a leitura dessa balança, né? À medida que essa corda vai caindo, tá? Então, vamos lá. A gente vai supor que quando x igual a L, tá? Ou seja, quando a corda está toda, né, esticada na vertical, então ela tem um comprimento L, a gente vai considerar V igual a 0, tá? No instante t, né? No instante t. A altura do extremo aqui superior da corda é x, né? Ou do último elo da corrente, né? Se for uma corrente. E vamos supor que um comprimento da corda, então aqui é x, né? Perdão, pessoal. O comprimento da corda aqui que está levantada é x e tem uma porção aqui de comprimento, né, L menos x, que está em repouso no solo, tá bom? Esse pedaço aqui ele tem um comprimento x, né? Bom, vamos determinar então a reação normal de apoio, tá? Que é a força normal. Ela tem duas componentes, tá? Ela tem duas parcelas. A primeira, né, é a própria força F, tá? De sustentação do solo, né? A força que exerce o solo, né, para os elos que caem, tá? Isso aqui não é normal como um todo, pessoal. Isso aqui só é a força
que o solo exerce para os elos que estão caindo, ou para a porção da corda que está caindo. E a outra parcela é o próprio peso, né? É o próprio peso da porção, né, que está em repouso no solo, L menos X, tá bom? E a outra parte, então, é essa força Fs, tá certo? Muito bem, e isso é muito simples de determinar, né? Isso é muito simples de determinar, porque, então, isso significa, né, que essa força normal é essa força que o solo exerce, que nós já achamos aqui a expressão dela, é a densidade linear da corda, vezes a velocidade ao quadrado, mais o peso da porção, né, de comprimento, L menos X, pessoal. Isso é a massa, né, que é a densidade dessa corda, que eu vou escrever como M, que é a massa da corda sobre o seu comprimento L, vezes G, né? Aliás, ainda vezes a densidade vezes o comprimento, né? L menos X vezes G, tá certo? Só que quem que é V ao quadrado? Quem é a velocidade, né? Dessa corda que está em queda livre. A gente está supondo que a corda está caindo, tá ok, pessoal? Então essa velocidade é determinada facilmente por Torricelli, né? Equação de Torricelli. Aqui esse aqui a gente pode escrever como sendo o comprimento, né? O comprimento X dessa corda aliás, esse deslocamento, na verdade, é L menos X, né? Aqui, na verdade, é L menos X, tá? V0, né, a velocidade inicial é igual a zero, tá? Porque essa corda ela partiu do repouso. E, portanto, a força normal ela pode ser expressa como sendo ρ, né, que é M sobre L, é a densidade linear constante, vezes V ao quadrado, que é esse 2G, L menos X, mais M sobre L, L menos X vezes G. Então, eu tenho 2M sobre L, GL menos X, mais 1M sobre L, GL menos X. Ou seja, a força normal, pessoal, vamos colocar aqui, né? A força normal, então, é igual a 3 vezes M sobre L vezes G vezes L menos X. Olha que interessante esse resultado, né? Que nós achamos, que nós descobrimos. Essa é a expressão para a força normal, né? A leitura da balança, no caso. Em função de X, em função do comprimento da corda que está aí suspenso, né? Bom, quando o último elo da corrente, né? Ou quando a extremidade superior da corda chegar ao solo, X igual a zero. E aí, portanto, olha que interessante, né? X igual a zero, esse L cancela, a força normal. Então, quando x igual a zero, a força normal vai ser 3 vezes o peso da corda, pessoal. Que interessante isso, né? Ou da corrente, né? Então, a balança vai ler uma força normal 3 vezes maior que o peso, né, da corrente, tá certo? Muito interessante esse resultado, né? A gente pode até colocar essas informações num gráfico, tá? Para ficar um gráfico bonitinho, nós podemos representar o seguinte: a gente pode colocar aqui no eixo vertical, né, a força normal, e aqui no eixo horizontal o tempo t. Então, a força normal ela tem esse comportamento e atinge um valor máximo aqui, né, que é igual a 3 vezes m vezes g no tempo de queda, tá bom, pessoal? Isso aqui é no tempo
no tempo de queda, né? Que é raiz de 2L, né? Que é o comprimento da corrente ou da corda sobre G. E depois, essa força fica igual ao peso, né? Que é M vezes G. Então, nesse tempo aqui, que é o tempo de queda, ocorre uma descontinuidade, né, da função, uma descontinuidade da força normal. Tá legal? Muito interessante, então, esse problema. E agora, pessoal, nós vamos analisar, tá, uma versão um pouco mais refinada, né, desse problema, que é o movimento da corda, né, de uma corrente ou de uma corda, numa máquina de Atwood, tá certo? Vamos analisar então agora a máquina de Atwood com um dos corpos sendo uma corda ou uma corrente, né? Em outras palavras, um sistema de massa variável, tá bom? Então vamos lá, vamos considerar aqui que nós temos então uma máquina de Atwood, tá certo? Então uma roldana fixa, né? Aqui tem inicialmente um bloco. E aqui do outro lado você tem então uma corda, né? Vou desenhar assim. Então tá aqui a corda, tá? O peso aqui de uma porção da corda de altura a gente vai supor que ele consegue então equilibrar esse peso aqui, né? Esse corpo que eu vou chamar então de ρ vezes A, tá? Esse peso aqui é ρ vezes A, né? A densidade vezes o comprimento. E é igual então ao peso desse corpo. Como ele está equilibrando esse peso aqui também é ρ vezes A, tá certo, pessoal? Essa é a primeira situação, né? Então nós vamos colocar aqui, vamos supor que esse corpo, né, ele está a uma altura h em relação ao solo, em t igual a 0, né, a velocidade do sistema é igual a 0. Depois, num tempo posterior, então esse meu bloco ele desceu uma altura aqui x, tá? Uma altura x, e a corda, né, ela subiu uma altura x, tá bom? Então esse corpo desceu, esse pedaço aqui da corda ele subiu, né? E o peso desse bloco continua sendo ρ vezes A, né? Então esta aqui é basicamente a situação que a gente quer resolver, tá certo? Nós vamos, então, escrever, pessoal, a equação de movimento primeiro para esse corpo, né? Então, aqui nós temos vamos colocar aqui o peso, né? ρ vezes A vezes G menos T, né? A tração, tá? Na corda. E isso é igual a massa ρ vezes A vezes a aceleração, né? Que eu vou escrever como dv dt. Bom, e para a corda, né? Para a corda, como é uma corda um sistema de massa variável, a gente vai utilizar a segunda lei de Newton na forma diferencial, F igual a dp dt. E a força resultante vai ser igual, então, à tração, né? T menos o peso, ρ vezes G vezes X, tá? E isso é igual à derivada da quantidade de movimento, massa vezes a velocidade em relação ao tempo t, né? Então isso vai ficar o seguinte, vai ficar t menos ρ xg, e isso é igual a ρ vezes x dv dt mais ρ vezes v ao quadrado, né, pessoal? Porque a derivada de x com respeito ao tempo é v vezes v ao quadrado. Muito bem. O que eu vou fazer, então, né? Nós vamos fazer o seguinte. A gente vai somar, então, né, essa equação da corda com a equação do bloco. O t vai cancelar, tá? E aí eu já vou colocar em evidência o dv dt, tá?
E nós vamos ficar com o seguinte, então, com a seguinte equação diferencial. dv dt vezes a mais x, isso é g a menos x menos v ao quadrado. Tá? Menos v ao quadrado. Então tá aí a nossa equação diferencial. Eu também poderia, né, escrevê-la numa outra forma, tá? d2x dt2. Posso daí passar esse a mais x dividindo. 1 sobre a mais x vezes, né, g a menos x menos dx dt ao quadrado, tá bom, pessoal? É uma equação diferencial também, né, não linear, tá bom? De segunda ordem, e ela deve ser resolvida, então, com as condições iniciais, né? Que em t igual a 0, x igual a 0 e v igual a 0, tá bom? X igual a 0, né? Isso aqui é x, então, quando x igual a 0, o corpo estava aqui em contato, né, com a polia, com a roldana, tá certo? Muito bem. O que a gente pode fazer, pessoal? Nós podemos obter uma expressão. Nós podemos obter uma expressão da velocidade, tá? Nós podemos obter uma expressão que relaciona a velocidade com a posição, como a gente fez aí anteriormente, tá? Então, novamente, eu vou utilizar a regra da cadeia. Então, eu vou escrever, né, dv dt como dv dx, dx dt, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, dv dt, isso é v dv dx, e aqui eu vou usar um truque diferente, né, que nós já utilizamos isso em vários outros problemas, que é escrever isso como sendo metade da derivada de v ao quadrado com respeito ao tempo, tá? Porque dv2 dt, isso é 2v dt, sobre 2 é v dv. Aliás, perdão, pessoal, aqui não é dt, aqui é dx, né? dv2 dx. Então eu vou substituir, né, essa derivada aqui por meio de dv2 dx, e aí vocês vão ver que a nossa equação vai ficar um pouco mais simples, tá? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou também já multiplicar toda esta equação. A gente está pegando essa equação aqui, tá? Diferencial de movimento, né, do sistema. Vou multiplicá-la também por a mais x, tá? E já vou multiplicar tudo por 2 para eliminar esse meio aqui. Então a equação vai ficar o seguinte, vai ficar a mais x ao quadrado, derivada de v ao quadrado com respeito a x. Esse termo aqui, pessoal, eu vou passar para o lado esquerdo, então mais 2v2 a mais x. E aqui vai ficar um 2g, né? E isso é igual a 2g a menos x vezes a mais x, tá bom? E aí eu vou fazer uma mudança de variável, eu vou chamar esse v ao quadrado, a mais x, de z ao quadrado, tá bom? Então eu vou chamar esse termo z quadrado de v2 a mais x, tá? De z quadrado. Então a gente tem que a derivada de z quadrado com respeito a x, né? Isso é igual a v2 a mais dx dt, né? Aliás, né, vai ficar 2z dz dx, tá?
e isso é igual a dv2dx mais, né, 2v2a mais x. Tá certo, pessoal? É exatamente isso. Então, esse termo que está aqui do lado esquerdo é a derivada, né, de fato, de z ao quadrado com respeito a x. E isso é igual, então, a 2g a menos x a mais x. A gente fez tudo isso por quê? Porque agora a integração dessa equação fica muito mais simples e depois a gente volta, né, para as variáveis originais e a gente relaciona daí o v com o x, tá bom? Muito bem. Bom, pessoal, então vamos lá. Aí a gente agora vai integrar então a nossa equação, né? Vamos separar as variáveis. Integral de dz2 de um z0 até um z, né, arbitrário. E isso é igual a integral então em x0 até x, 2g a menos x a mais x vezes dx, tá bom? Aqui a gente já pode usar o produto notável, né? Produto de a menos x a mais x, isso é o quadrado da diferença, né? Então é a ao quadrado menos x ao quadrado. Aí fica mais simples até para integrar, né? Integrando isso, nós vamos ficar com o seguinte, nós vamos ficar com z ao quadrado menos z0 quadrado, né? A integral de dz quadrado é z quadrado, de z0 até z é z2 menos z0, 2, e isso é igual a 2g, que multiplica ao quadrado x menos x ao cubo sobre 3, né? Menos 2g ao quadrado x0 menos x0 ao cubo sobre 3, tá bom? Muito bem. E aí agora voltando para a variável original, quem que é z ao quadrado? É v2a mais x. Então isso aqui é v ao quadrado a mais x menos v quadrado, aliás, a mais x0 igual, né, todo esse termo aqui, pessoal. E aí, então, usando lá a condição, né, que em x0 igual a 0, a velocidade inicial era igual a 0, né? O sistema estava em repouso, então tanto x0 quanto v0 vão ser iguais a 0, e aí, então, eu fico com a equação v ao quadrado a mais x ao quadrado, isso é igual a 2g vezes ao quadrado x menos x ao cubo sobre 3. Olha que interessante, né? Esse resultado, tá? Uma versão aí do problema de Bucquois, né? Bucquois. E essa equação, então, relaciona, você pode calcular a velocidade do sistema para qualquer posição x da corda, tá bom, pessoal? A gente não consegue, né, obter a equação horária da velocidade de uma forma tácita, né, de uma forma explícita, mas a gente pode calcular aí, relacionar a velocidade com a posição dessa corda, tá bom? E quando v é igual a zero, né? Quando a velocidade do sistema é igual a zero, ou seja, quando que o corpo para, ou até onde, né, a corda ela sobe, tá certo? É quando v é igual a zero. Fazendo v igual a zero aqui, isso aqui é zero, então esse a ao quadrado x é igual a x3 sobre 3. Isso vai me dar, então, olha que interessante isso, né? V igual a zero, então, na posição x igual a raiz de 3, né? Quando x é a raiz de 3, a gente tem, então, o sistema parado, né? Um resultado também bastante bonitinho, tá? Bastante interessante. Tá legal, pessoal? Então, vamos encerrar por aqui, né? Eu também poderia fazer aí o estudo do balanço energético, né, do sistema, calcular a energia cinética, né, do corpo, da corda, energia potencial, e verificar aí que a taxa, né, de mudança da energia, isso é proporcional ao cubo da velocidade, né? Mas a gente não vai fazer isso agora, tá bom?
Então, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e espero vê-los na próxima aula, pessoal. Muito obrigado!